O céu da manhã, de repente, se estilhaçou num clarão cegante. A cidade inteira foi engolida, sem nenhum aviso, sem soar nenhum alarme. Como é que uma metrópole inteira vira vítima de uma ameaça silenciosa assim, do nada? Bom, a resposta está bem acima das nossas cabeças. Hoje, o próprio universo é a nossa sala de aula, e a matéria principal é a nossa própria sobrevivência. Prestem muita atenção nessa análise. E já que o conhecimento é literalmente a nossa melhor defesa contra o desconhecido, aproveita para curtir esta análise e se inscrever no canal para dominar de vez essas lições cósmicas. Fez isso? Legal! Então, vamos mergulhar nos detalhes daquele dia na Rússia que simplesmente quebrou a nossa ilusão de segurança. Imagina a cena. 15 de fevereiro de 2013. Uma manhã de inverno super comum na Rússia. Pessoal indo tranquilo para o trabalho, crianças na calçada a caminho da escola. E, de repente, o horizonte explode num brilho anormal. Um clarão 30 vezes mais forte que o nosso próprio Sol, projetando umas sombras escuras e intensas na neve. O pânico nas ruas foi instantâneo. Aquilo que parecia o nascer repentino de um novo dia era, na verdade, uma tragédia súbita caindo sobre milhares de moradores apavorados. O culpado por trás desse clarão brutal? Uma rocha espacial. Um meteoroide com cerca de 20 metros de diâmetro. Só que o detalhe mais assustador dessa constatação não é nem o tamanho dele, é a velocidade. Esse bloco maciço de pedra estava cortando a nossa atmosfera a absurdos 108 mil quilômetros por hora. É tão rápido que o atrito colossal contra as camadas de ar da Terra gerou um calor insuportável. E aqui a gente entra na física da coisa. Aquela rocha não ia chegar inteira no chão. A nossa atmosfera densa funcionou como uma verdadeira muralha invisível. A exatos 23 quilômetros de altitude, a pressão violenta e aquela temperatura extrema venceram a estrutura da pedra espacial. Ela simplesmente explodiu em pleno ar. Uma detonação monumental bem no meio do céu. Pra gente ter uma noção do tamanho do absurdo, o ponto crucial é a energia liberada. Foram 500 quilotons de força cinética pura. Usando uma analogia bem simples, é como pegar a energia daquela bomba que atingiu Hiroshima e multiplicar por quase 40. Tudo isso despejado de uma vez só na alta atmosfera. O clarão foi imenso, mas o silêncio, nossa, aquele silêncio era a maior ilusão de todas. E é exatamente aí que mora o terror desse evento urbano. A luz sempre viaja muito mais rápido que o som. Então aquele clarão ofuscante capturou a curiosidade da cidade inteira lá embaixo. As pessoas foram caminhando devagarzinho para sacadas e janelas para tentar entender que fenômeno cósmico era aquele. Só que elas não faziam ideia de que, lá do alto, uma onda de choque esmagadora estava descendo. Foram 2 minutos de atraso, 2 minutos agonizantes de um silêncio absoluto até a força invisível destruidora chegar. E quando essa onda de pressão finalmente bateu no solo, a nossa frágil ilusão de segurança desmoronou em segundos. O impacto brusco derrubou as pessoas no chão frio das ruas. O teto gigantesco de uma fábrica de zinco simplesmente cedeu sob a força da onda invisível, amassado como se fosse papel. Mas o perigo mais chocante mesmo veio do vidro. Milhares de janelas residenciais e vitrines explodiram para dentro ao mesmo tempo, virando uma chuva devastadora de estilhaços voadores. Cerca de 1.600 moradores precisaram de atendimento médico de emergência nas horas seguintes. A fragilidade das nossas cidades modernas ficou exposta de um jeito bem assustador. Agora, pensem nisto aqui com muita calma. A rocha de Chelyabinsk tinha só uns 20 metros. Ela é minúscula para os padrões cósmicos. Em compensação, olhe o asteroide Chicxulub, com seus 10 a 14 quilômetros de diâmetro. Foi esse gigante implacável que trouxe um destino sombrio à Terra e decretou o fim de uma era para os dinossauros. Se um pedregulho de 20 metros causou todo esse caos urbano, um objeto maior simplesmente reescreveria permanentemente a geografia do nosso planeta. Então, pausa para a pergunta mais inquietante de todas. Com todo o nosso avanço tecnológico, com observatórios mapeando o céu noturno o tempo todo, como a gente foi pego totalmente de surpresa? Por que os nossos sistemas mais refinados de rastreamento terrestre estavam completamente cegos para um evento dessa proporção? A resposta é bem simples e dá até um frio na barriga. O asteroide veio exatamente da direção da nossa própria estrela, o Sol. O brilho monumental do dia funcionou como uma grande sombra, um disfarce perfeito. O Sol ofuscou os nossos instrumentos mais delicados, escondendo completamente a aproximação desse inimigo invisível. Nossos telescópios na Terra simplesmente não conseguem olhar direto para a luz do Sol em busca de ameaças furtivas. A gente estava literalmente vulnerável em plena luz do dia.
E se a gente olhar para o mapa global de detecções, a verdade é que o nosso planeta é alvo constante dessas chuvas silenciosas. A grande maioria queima de forma inofensiva lá no alto da atmosfera, mas o caso da Rússia estabeleceu um precedente sombrio. Ele provou que as zonas urbanas são alvos de uma crise global que está só esperando para acontecer, dependendo apenas da trajetória e do tamanho dessas rochas. Mas felizmente a nossa engenharia traz uma esperança renovada. A Agência Espacial Europeia está projetando uma solução extraordinária para a próxima década: o telescópio NEOMIR. A grande sacada é que ele não vai ficar preso aqui na nossa atmosfera. Ele vai ser posicionado estrategicamente lá no espaço, bem entre a Terra e o Sol. Dessa posição de vantagem, ele vai varrer o cosmos detectando o calor dessas rochas e eliminar essa grande sombra de uma vez por todas. Nosso contra-ataque, o escudo da humanidade. Porque nós não precisamos mais ser só espectadores indefesos, esperando o pior acontecer. Nós estamos nos preparando para lutar. Para proteger o nosso lar, teóricos desenharam protocolos de defesa planetária bem estruturados. Primeiro, o impactador kamikaze, que é jogar uma nave em alta velocidade contra o alvo. Segundo, uma abordagem mais sutil, o trator gravitacional, que usa a gravidade de uma nave para rebocar levemente o asteroide da rota dele. E, como último recurso para situações extremas, a deflexão nuclear, usada para dar um empurrão atômico em objetos colossais. E a parte mais incrível é que nós já passamos da teoria para a prática. A NASA executou uma missão DART lá em 2022. Foi literalmente o nosso primeiro ataque mecânico ativo no espaço profundo. A missão inteira focou em atingir Dimorphos, que era um corpo celeste que nem ameaçava o nosso mundo, sabe? O objetivo era só validar na prática essa estratégia kamikaze de choque frontal. E a força bruta desse embate foi simplesmente astronômica. A nave DART foi arremessada de propósito contra as rochas de Dimorphos a impressionantes 14 mil milhas por hora. Isso dá quase 23 mil quilômetros por hora. É uma engenharia brilhante, transferir pura energia de movimento contra um obstáculo gigante para forçar a rocha a alterar a rota dela no vácuo de forma controlada. E os registros confirmaram algo fantástico. O golpe violento levantou uma nuvem colossal de poeira e estilhaços espaciais. Só que essa nuvem densa não foi só uma exibição bonita, não. Ela criou um recuo mecânico forte, um verdadeiro coice no próprio núcleo da rocha. Esse jato de destroços funcionou magistralmente como um propulsor imprevisto, empurrando o corpo principal para uma direção totalmente nova. 32 minutos. O tempo de órbita do alvo foi encurtado em exatos 32 minutos. Isso é um marco glorioso que destrói qualquer dúvida sobre a nossa capacidade real de defesa. Nós conseguimos alterar a mecânica dos corpos celestes a nosso favor, provando que temos a tecnologia para evitar futuras tragédias. O susto daquelas janelas quebrando em Chelyabinsk abriu os nossos olhos e mostrou o quanto a nossa sociedade moderna vive fragilizada, muitas vezes de costas para os perigos formidáveis do universo. Mas também provou que a ciência é o nosso autêntico escudo contra um destino sombrio. Nós já somos totalmente capazes de construir ativamente a nossa própria muralha ao redor da Terra. Só que a tensão permanece suspensa sobre nós. O escudo planetário já está em fase de construção lá em cima. Mas e aqui embaixo? As nossas cidades estão realmente prontas para não entrarem em colapso se o céu rugir mais uma vez? Deixa sua opinião nos comentários. A gente vai continuar explorando essas perguntas gigantes juntos em novas análises. Até lá, mantenham a resiliência e fiquem sempre de olho no céu.